Gente, a escola de cinema está começando de novo, só que desta vez é aqui na cidade de Novo Hamburgo, com a Escola de Arte. O pessoal do audiovisual está se preparando para apresentar todos os programas deste ano. Então, vem com a gente e não perca nenhuma programação. Oi pessoal, estamos retornando com a terceira temporada da Escola de Cinema da Vale TV. Nessa temporada, os programas estarão sendo produzidos pelos alunos do curso de audiovisual. Nesse primeiro programa, vamos conhecer um dos artistas da cidade de Novo Hamburgo. Seu nome é Lutero. Ed, além de ser artista plástico, é diretor de Escola Municipal Carlão. Não deixe de curtir, se inscrever, comentar nas plataformas e cola na gente. Tá rodando? Luz, temos. Câmera, temos. Som, temos. Cenário, temos. Claquete, temos. A claquete pode entrar. Entrevista diretor Lutero. Silêncio, vamos rodar. Olá pessoal, meu nome é Lutero, sou o diretor daqui da Escola de Arte Carlos Alberto de Oliveira Carlão. Fico feliz em participar deste momento com a Escola de Arte e Cinema. Qual a importância da Escola de Arte na cidade de Novo Hamburgo, na sua opinião? A Escola de Arte, ela é muito importante para a nossa comunidade hamburguense. Se pensarmos que a atividade de arte é significativa para a vida de cada um de nós, assim. Desde criança, nós temos uma relação muito forte com a arte. E ter um espaço dentro, de forma gratuita, uma escola pública, a partir dos 6 anos de idade, não é toda a cidade que possui. Então, Novo Hamburgo tem um espaço abençoado dentro da cidade, que trabalha com as 4 linguagens, né? Trabalha com artes visuais, dança, música e teatro. Quando você descobriu sua paixão pela arte, como isso influenciou na sua vida? Desde que eu me lembre, os primeiros lápis que eu peguei na mão com 3, 4 anos de idade, eu me apaixonei por essa questão da escrita e do desenho. E os primeiros traços foram nas paredes. A minha casa era de madeira e quando chovia, os nós da madeira ficavam manchados e criavam formas e desenhos. E eu, com um pedacinho de lápis, eu ia em cima desses desenhos e circulava. E a partir dessas manchas na parede, eu criava figuras e desenhos. Isso com 3, 4 anos. E aos poucos eu fui fazendo uso de outros materiais. Mas isso sempre foi me constituindo, assim. Eu tinha necessidade de desenho, de pintura, de criação. Até mesmo com barro, argila, materiais naturais, assim. Eu sempre fiz uso durante a infância. Então eu sempre gostei dessa atividade. E quando eu fui para a escola, eu descobri esse universo, porque dentro da escola a gente tem essa oportunidade de mexer com tinta, com giz de cera, com lápis de cor, com canetinha, com papéis coloridos e diversificados. Então eu vi esse mundo se ampliar para mim, né? Então foi daí, desde a infância. Quais foram as principais inspirações que moldaram seu estilo artístico? Olha, na escola a gente vai descobrindo outros artistas, né? Os professores de artes vão apresentando nomes de artistas. Mas em revistas já eu via muito a questão das ilustrações, quando tu vai folheando e olhando revistas e livros, eu ia muito
vendo pinturas. E nos livros religiosos da minha infância tinha A. Rios, que é um pintor, e eu via muitas ilustrações dele, pinturas relativas a questões religiosas. E eu gostava muito de ver aquelas imagens e ficava imaginando como é que ele tinha criado, como tinha feito. Esse foi o primeiro, assim. E depois, sim, daí Cândido Portinari, com a questão das infâncias e as pinturas. Fora outros pintores importantes, assim, renascentistas, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, as esculturas, as gravuras, e por aí vai, assim. E outros que a gente daí vai aprendendo com a vida, né? Aqui da nossa região, o próprio Carlão, né? Que dá nome à nossa escola. Flávio Scholes. Marciano Schmitz. Ariadne Decker. Eu tô falando da nossa região, mas tem Tarsila do Amaral, Caribé, que é um artista nosso, né, da Bahia, né, de Salvador, e outros artistas que a gente vai pensando no Brasil, assim, né, no país todo, assim, de artistas importantes, Iberê Camargo e tantos outros, assim, né, e é assim que a gente vai se constituindo, vai conhecendo esses outros artistas, Van Gogh, no mundo, né, mundo, país e por aí vai. Você está assistindo a Escola de Cinema, não sai daí. Você lembra do seu primeiro trabalho artístico? Eu vou te comentar como primeiro trabalho artístico na infância, lógico, eu fazia muita coisa, mas a primeira tela que eu pintei, que foi significativa para mim, foi 2 anos depois da morte da minha mãe. Então eu estava num processo ainda de luto pela morte da mãe, em 2006. Em 2008 eu faço meu primeiro quadro, a primeira pintura, que se chamou O Melhor Lugar do Mundo. Então na infância eu tinha uma relação muito forte com a mãe, eu gostava muito de ficar deitado no colo da minha mãe
e ela me mostrava as estrelas, as constelações, e a gente ficava caçando estrela no céu. Isso nas noites de verão em Campo Bom. E eu pintei esse quadro, eu no colo da minha mãe numa noite de verão, vendo as estrelas do céu. Para mim ali era o melhor lugar do mundo. Então eu coloquei o título dessa obra, O Melhor Lugar do Mundo. Participei de uma exposição com essa tela e chamou muita atenção de várias pessoas. Foi o Panorama das Artes aqui em Novo Hamburgo, no Espaço Albano Hartz. Como a pintura se tornou uma parte essencial da sua identidade pessoal? Ela significa muito porque é através da pintura que eu consigo passar muito da minha identidade como artista, mas como pessoa também. Então, entra muito um sentimento na hora que tu tá colocando ali na obra ou que tu tá criando, muito do que tu tá vivendo ou muito do que memórias que tu traz da tua infância, situações que tu vive no presente. Então, querendo ou não, a arte é um canal para isso, assim, é um canal para te extravasar aquilo que tu tá sentindo, como também te conectar com o mundo e com coisas que tu deseja. Como você equilibra suas responsabilidades como diretor e sua prática artística? É complicado. É bem complicado porque ser diretor demanda muito a questão da própria gestão. Então, durante o dia é meramente impossível. Eu vejo a arte acontecendo dentro da escola, em vários espaços, inclusive aqui, onde eu estou dando a entrevista para vocês, é um deles, mas nos outros espaços de música, de dança, de teatro, artes visuais, que fica todo no quarto andar da escola. E, ao mesmo tempo, eu me realizo olhando os estudantes fazerem aquilo que eu gostaria de estar ali, fazendo, praticando. Eu não posso. Então, eu me dedico muito mais, às vezes, à noite em casa e em finais de semana. E momentos nas férias, no recesso de julho. Então, eu tenho um sketchbook, que é onde eu faço o meu planejamento enquanto artista, ideias de projetos e escrita. Eu gosto também da arte, onde vai muito a questão da escrita. Então, além da pintura e do desenho, né, a escrita eu acho muito boa, assim. Então, eu faço isso à noite, geralmente, e finais de semana, como eu falei, né, férias, recesso de julho, por aí. Como a gente pode ter acesso às tuas obras? Eu tenho um Instagram, só que no Instagram vocês vão ver muito mais o universo de fotografia, que eu gosto muito de fotografar também. Eu vejo a fotografia é uma arte muito linda, mas é bem amador, né? É bem amador. Eu me constituo como um profissional da arte, não da fotografia, mas da questão do desenho e da pintura. Então, algumas obras eu tenho no Instagram, mas eu tenho muito mais fotografias nesse Instagram do que as minhas obras. Eu ainda não fiz nenhuma publicação ou não criei nenhum Instagram específico das obras de desenho ou pintura. Então eu tenho muito este material sem passar para o digital. Eu tenho ele realmente físico, né? Não no digital ainda. A minha relação com a infância é muito forte. Então, as minhas obras, quem vê minhas obras relaciona muito com a sua própria infância. Então, eu busco isso, assim, essa conexão meio que nostálgica, assim, com momentos que trazem, assim, da infância. E também algumas questões para pensar. Então, teve um movimento que se chamava Vidas Negras Importam, e eu fiz algumas obras, era no período da pandemia, e eu criei algumas obras específicas em cima deste tema. Mas a maioria é conexão direto com a infância, assim, relativa à infância, à criança, a situações do cotidiano
da infância e da relação de criança com a família, nesse sentido. Qual a arte desempenha na sua vida pessoal, além de ser uma profissão? Olha, é como eu comentei antes, assim, ela é uma conexão, ela faz parte, é uma identidade, querendo ou não, ela faz parte da minha identidade enquanto lutero, né? Existe o artista também, então é uma conexão que traz muito da questão humana, assim, né? Além do profissional, a questão humana, a minha relação comigo, a relação com o mundo, a relação com as pessoas, eu acho que ela faz essa ligação, assim, esse link com o mundo. Que conselhos você daria para jovens artistas que estão começando suas jornadas criativas? No momento em que iniciarem, não desistirem ou pararem, né? Dar a continuidade, segue o barco, digamos, continua. Mesmo que às vezes não tenha, porque nem sempre a gente está disposto a desenhar ou a pintar, às vezes tem um momento em que tu não tá afim, né? No momento de parada, não quero dizer que tu não vai continuar isso depois. É como quando tu inicia uma obra, quando tu começa uma tela e começa a pintar, às vezes tu diz, não, eu tô cansado, eu vou parar. Se tu querer forçar e dizer, não, eu quero terminar essa obra, tu vai acabar estragando a pintura ou aquilo que tu tá fazendo. Então, naquele momento que tu não tá mais inspirado, guarda a obra para te dar uma continuidade depois. E eu penso nessa mesma situação para a questão do artista em si. Vão ter momentos em que tu vai estar inspirado e que tu vai dar continuidade até um ponto em que não, hoje deu, vou dar uma continuidade outro dia. Às vezes tu pode retomar aquela obra num outro momento, e continuar a pintura ou o desenho em si. Mas eu aconselho a não parar, a seguir e cada vez mais se aperfeiçoar, né? Buscando conhecimento, técnica, referências daquilo que tu está pesquisando, né? Pesquisar. Eu acho importante pesquisar a respeito daquilo que tu desejas. Um exemplo foi a nossa pandemia, né? A pandemia pela qual a gente passou. Eu estava aqui na Escola de Arte, a gente pôde presenciar o quanto a arte foi significativa para o pessoal conseguir superar de uma certa forma o momento em que todo mundo ficou isolado, em isolamento e não poder sair de dentro de casa. Então imagina tu trancado dentro de um ambiente sem música, sem ter a possibilidade de escrita ou de desenho ou de pintura, sem filme para assistir, sem livro para ler. A arte existe porque a vida não basta, ela é muito mais do que a gente imagina, né? Ela tá para nós como ar, assim, né? Nessa questão humana. Então ela é importantíssimo para a questão da sensibilidade humana em relação à vida. Se a gente pensar, os primeiros escritos foram figuras rupestres, né? Dentro de uma caverna. Então essa necessidade de buscar representar aquilo que tu viveu ou trazer aquilo que tu imaginou ou sonhou desenhando
é fundamental, assim, é fantástico, né? E isso faz parte da nossa natureza, a natureza humana. O maior aprendizado que a arte me proporcionou até agora, eu acho que é a possibilidade criativa, a possibilidade de criação. Então, ela traz isso. Aquilo que tu imagina através da arte, tu consegue criar. E dependendo daquilo que tu cria, tu consegue ter uma relação com o mundo. Então, pessoas vão ver a tua arte, pessoas vão ver a tua obra. E, de certa forma, tu pode se aproximar dessas pessoas ou essas pessoas podem se aproximar de ti. Mas a questão da conexão e da criatividade eu acho fundamental. Assim, eu acho que isso é o maior aprendizado que a arte traz, é nos desafiar e trazer a questão da criatividade. A gente está finalizando a nossa entrevista neste momento, mas nós queremos pedir muito obrigado por estar aqui e disponibilizando para estar aqui fazendo essa entrevista para nós. Eu que agradeço pela participação e contem comigo e fico feliz que vocês estão aqui dentro da Escola de Arte, usufruindo, né, desse universo da arte e que ela seja significativa na vida de vocês, assim como ela é na minha vida.